Amém? Queridos, meditando nesse texto aqui, eu vou, inspirado pelo Espírito Santo, tentar extrair algo para os nossos dias atuais, dessa guerra e dessa batalha. Joabe, capitão do exército, capitão de Davi, capitão de Israel, ele percebe que está vindo dois exércitos contra a nação. Davi era o rei, mas o estrategista de guerra era Joabe, o capitão, o líder era Joabe. Então Joabe, ele cria uma estratégia para vencer o inimigo. A dependência deles sempre foram de Deus, mas Deus nunca isentou o ser humano de fazer a sua parte. Então eles vão fazer a parte deles, eles vão criar a estratégia de guerra, de batalha. Só que dessa vez, um exército está vindo pela frente e outro exército está vindo pela retaguarda. Então Joabe, ao observar isso, o que ele faz? Joabe era o capitão, Joabe era o mais preparado, Joabe era o líder, Joabe era mais treinado, mais capacitado, por isso estava no lugar onde estava. Então a Bíblia diz que ele vai escolher os melhores soldados para lutarem contra o primeiro exército, os sírios, porque os sírios também eram mais fortes, eram mais treinados. Então, para lutar com o exército mais potente, ele escolhe os melhores homens de guerra. Só que ele vai bater de frente com esse exército, mas na sua retaguarda está vindo os filhos de Amon, um exército um pouco menor, um pouco mais fraco, mas porém poderia ser letal se viesse pela retaguarda. Então ele divide o exército em dois. Ele leva uma parte do povo com ele, do exército com ele, e ele passa a outra parte para Abisai, o seu irmão. Então os dois vão lutar de costa um para o outro. Joabe vai enfrentar os sírios de frente, e Abisai, o seu irmão, vai enfrentar os amonitas que estão vindo na retaguarda de Joabe. Então Abisai está indo de frente com os filhos de Amon para guerrear, mas de costa para Joabe, que está indo de frente para lutar com os sírios. E Joabe, antes da batalha, ele chama o irmão dele e diz o seguinte: olha, eu vou de frente com os sírios e você vai na minha retaguarda de frente com os filhos de Amon. Só que tem o seguinte: amém? Essas crianças podiam sentar com os pais, né? Bem do ladinho. Irmãos, vai lutar com os sírios e vai acontecer algo aqui muito interessante. Joabe, antes de ir para a guerra, ele cria uma estratégia. Ele diz o seguinte: meu irmão, eu vou contra os sírios, porém se os sírios forem mais fortes do que eu, você me socorre, você me ajuda. Mas se os amonitas forem mais fortes do que vocês, eu vou socorrer vocês. Por quê? Nós pertencemos ao mesmo reino, temos um mesmo rei, somos do mesmo exército, estamos lutando em frentes diferentes, mas estamos lutando pelo mesmo povo, pela mesma cidade e pelo mesmo Deus. Depois de criar a estratégia e colocar em prática, ele diz: e que Deus faça o seu querer, e que Deus faça a sua vontade, que Deus cumpra o desejo do coração dele. Só que Joabe só vai dizer isso depois de criar a estratégia, depois de posicionar o exército, se colocarem de pé diante da batalha. Aí ele diz: agora que nós fizemos a nossa parte, que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida. Mas primeiro eles se posicionaram, primeiro eles criaram uma estratégia. Queridos, antes de aplicar o que Deus colocou no meu coração, você cristão que está aqui, você que está em casa, acredite no que eu vou dizer para você. Todos nós estamos em uma guerra espiritual. O mundo espiritual é mais real do que você pode pensar ou do que você pode imaginar. A Bíblia diz que o inimigo ruge como um leão,
procurando a quem possa tragar. Há uma luta travada todos os dias, 24 horas por dia. O inimigo, ele é paciente, ele arma uma cilada para mim, ele arma uma emboscada para você. Se ele não conseguir hoje, pode ter certeza que amanhã ele vai tentar de novo. Ele não é igual alguns crentes que tentam a primeira vez e já desiste. Desiste muito fácil e não tem paciência. Não, ele é um ser paciente. Se ele não conseguir hoje, ele vai tentar amanhã. Se não conseguir amanhã, ele vai tentar depois. Se não conseguir daqui 1 ano, ele vai conseguir daqui 2 anos. Então, se Deus abrisse os meus e os seus olhos espirituais, você ia ver guerras no mundo espiritual. Que talvez você ia dizer, não, Deus, fecha novamente a minha visão. Eu não quero ver isso. Eu não quero enxergar isso, porque isso não está me fazendo bem. Mas há uma guerra no mundo espiritual. E quando você está em uma guerra, você não pode brincar. Quando você está em uma guerra, você não pode se distrair, porque senão você pode virar um alvo fatal. Você pode virar um alvo letal do inimigo se você estiver em uma guerra brincando. O nosso general é Cristo, amém? O nosso general é Cristo. Nós estamos lutando por esse reino, nós estamos guerreando por esse reino. O exército é um só. O exército é um só. Esses dias, o pastor José Antônio, o pastor Maristela, que pregou aqui esses dias, ele disse, Léo, que os obreiros dele estão encantados, porque disseram assim, nossa pastor, é a primeira vez que eu vejo o senhor fazendo aliança com outro pastor, um indo na igreja do outro, né? Essa semana passada agora ele me deu um ar-condicionado. Só quem não está com inveja falou, glória a Deus, está chegando o calor, está chegando o verão, ele me deu um ar-condicionado. Aí ele disse que chegou na igreja, os membros chamaram ele e falou, pastor, o que está acontecendo? A gente nunca viveu isso. Isso é reino, irmãos. Nós estamos em casas separadas, mas lutamos pelo mesmo reino, pelo mesmo propósito, pelas mesmas cidades, e o nosso general é Cristo, é Ele que está na frente de todas as coisas. Mas nós estamos em guerra espiritual, há uma batalha travada, e nesse momento, e cada dia é uma estratégia diferente, irmãos. Você não pode lutar todos os dias do mesmo jeito, você não pode lutar todos os dias da mesma maneira. Se você for estudar a história das guerras, você vai ver que nenhuma guerra que Davi e outros reis lutaram foram iguais. Todos os dias tinha uma estratégia diferente. Davi um dia lutava com o leão. Para lutar com o leão tem que ter uma estratégia, mas no outro dia já era com o urso, porque o urso luta em pé. No outro dia já era um gigante. Então assim, ele não podia usar a mesma arma ou as mesmas ferramentas todos os dias. Cada dia era uma guerra diferente, cada dia era uma batalha diferente, e ele ia vencendo, 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 e Deus estava com ele em todas essas guerras, em todas essas batalhas, mas ele tinha que fazer a parte dele. Mas hoje não é diferente, irmãos. Mudou as épocas, mudou os tempos, mudou a tecnologia, mas as guerras espirituais, elas continuam. Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 10, ele fala para nós nos vestirmos das armaduras de Deus, para enfrentar as ciladas do inimigo, para enfrentar os dias maus. O Brasil está em guerra, há uma guerra espiritual sobre o Brasil, e nós como exército, lembra quando Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos, ele transforma aquele vale de ossos secos no quê? Num grande exército. Você faz parte do exército de Deus. Eu faço parte do exército de Deus. Eu não sei você, homem, né? Até, irmãos, meus pais colocavam muito medo na gente, meus tios, porque nós morávamos em algumas regiões rurais, principalmente do Paraná, e eles diziam que quando nós fizéssemos 18 anos, o exército brasileiro ia buscar a gente onde a gente estivesse, para se alistar e para fazer parte do exército. E a religião do meu pai sempre colocou muito medo na gente, falando da terceira guerra mundial, que iria acontecer, que nós iríamos passar por ela, e eu dizia, será que eu vou lutar a terceira guerra mundial? E eu ficava com medo, mas quando eu fui me alistar, eu já estava aqui em Ribeirão Preto, e eu passei por praticamente todas as fases. Quando chegou no momento, eu
eu pedi dispensa porque eu trabalhava para ajudar em casa, então eu disse, olha, eu preciso de dispensa, mas senão eu teria servido teria sido um milico, né, não sei se, alguém serviu o exército aqui, gente? Ninguém? E eu fui dispensado, então, mas alguns foram dispensados no primeiro dia, na primeira peneira já foram dispensados, não, talvez pela altura, talvez pelo porte físico, talvez por alguma enfermidade, eu não sei, mas foram dispensados, porque não serviam para aquele exército. Mas o exército de Jesus não dispensou ninguém. Ele olhou para mim, ele olhou para você e disse, no meu exército você pode lutar, no meu exército você pode guerrear, não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa a sua estatura, não importa a sua classe social, você pode se alistar no exército de Jesus e guerrear na batalha. Só que tem uma coisa, querido, Paulo diz que quem lança a mão do arado e olha para trás, é Paulo que diz isso? É, Rodrigo, você que é paulino? Ou foi Jesus que disse isso mesmo? Me ajuda aí, gente. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno. Por quê? Porque é Jesus que diz, o Jesus de Paulo, né? Irmãos, quando um soldado abandona o exército, ele é chamado de desertor, porque ele abandona. Lembra quando Marcos, Paulo e Barnabé vai fazer uma viagem missionária, e Marcos, um jovem que era rico financeiramente, ele vai acompanhar Paulo, ele pede para ir com Paulo e para ir com Barnabé. Só que chega lá, ele vai encontrar malária, vai encontrar fome, vai encontrar frio, vai encontrar muita coisa que ele não estava acostumado a conviver com aquilo. O que ele faz? Ele abandona Paulo, ele abandona Barnabé e volta para casa. A Bíblia diz, irmãos, que depois disso ele tenta voltar e Paulo não aceita mais ele. Mas Barnabé vai discipular ele, ele vai se tornar um grande soldado. Mas naquela época, os soldados romanos, para não lutar na guerra, sabe o que eles faziam? Eles cortavam o dedo polegar direito. Porque naquela época, quase todos eram aprovados e precisavam ir para a guerra. Eram muitas guerras. Então o soldado, ele cortava o dedo polegar direito para não segurar a espada. Então quando Marcos volta, eles colocam o nome dele, o apelido dele, o jovem do polegar cortado. Ou seja, o jovem que fugiu da guerra, o jovem desertor, o jovem que abandonou a guerra, o jovem que abandonou a batalha, o jovem que abandonou seus amigos no meio da guerra. Mas Barnabé vai lá e consegue trazê-lo de volta para a guerra, consegue trazê-lo de volta para o exército de Deus, e Paulo no final da sua vida vai dizer, traz Marcos, porque foi muito útil para o ministério. Tem muito crente cortando o dedo polegar, irmãos, para não lutar na guerra, para não segurar a espada de Jesus, fugindo, desertor, abandonando os amigos no meio da guerra, abandonando os amigos no meio da batalha. Deus te trouxe aqui para falar com você hoje. É hora de voltar para a guerra, é hora de voltar para a batalha. Ele não desistiu de você, Ele não vai abrir mão de você, Ele conta com você nesta batalha. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Joabe era melhor do que Abisai, o seu irmão, era mais treinado, era capitão, estava em uma posição mais alta, mas ele reconhece dizendo, talvez eu precise de ajuda. E se eu precisar de ajuda, o mais forte está falando para o mais fraco, se eu precisar de ajuda, você me ajuda. Agora, se você precisar, eu vou ajudar você. Ou seja, até o mais forte, o mais treinado está dizendo, eu sou humano e eu posso precisar da ajuda do mais fraco. Ele reconhece, ele diz, olha, vamos lutar pelo mesmo propósito, e se eu estiver perdendo a batalha, você vem me ajudar, mas se você estiver perdendo, então eu é que vou te ajudar na guerra. Irmão, isso é ser igreja, não é? Sim ou não? Olha, se você estiver passando por problemas, eu vou ajudar você no seu problema, mas eu como humano, amanhã pode ser eu, e aí eu é que vou precisar de você.
Tem umas pessoas que parecem que são autossuficientes, que nunca precisam de ninguém, acham que vão chegar a qualquer lugar sozinho. Ei, não, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum sozinhos. A igreja foi chamada para andar junta, marchar junta, triunfante. O capitão é Cristo, o general é Cristo, e nós somos soldados dele. É um protegendo o outro, é um guardando a retaguarda do outro. Não é para meter a espada no irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que entendeu errado. É para guardar a retaguarda do irmão, não é para meter a espada no irmão. A nossa luta, Paulo diz que não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra as potestades do mal. A nossa luta é contra o mundo espiritual. Não é visível, é uma luta invisível. Então um crente tem que, eu luto aqui, mas de olho no meu irmão aqui. Enquanto eu luto aqui, se o meu irmão estiver passando dificuldade aqui, eu volto-me para socorrer ele. Mas eu posso também precisar da sua ajuda. Então, não importa a posição que eu esteja, por mais treinado que você seja do que o outro, pode chegar um momento. Eu me lembro de Davi, olha o que Deus me manda. Davi, já mais velho, a Bíblia diz que ele está encantuado. Um dos gigantes, porque Davi matou um gigante, e os seus servos, seus soldados mataram outros 4. Eram 5 gigantes no total. Se você for estudar, eram 5 gigantes. Davi mata um, mas restam 4. E todos esses 4 vão morrer pelas mãos dos soldados de Davi. E um dos momentos, Davi está encantuado, está cansado. E um desses gigantes vai matar Davi. Davi não tem mais escapatória. O que acontece? Um soldado de Davi chega e livra Davi, mata o gigante e diz: rei, volta para casa, está cansado, vai descansar para que não apague a luz sobre o povo de Israel. Ou seja, naquele dia um soldado livrou o rei. Um soldado simples, humilde, salvou a vida do próprio rei. Reconheça que você pode precisar de alguém. Reconheça que vai chegar momentos na minha vida e na tua vida que nós vamos precisar de um colo para chorar, um ombro para chorar. Nós vamos precisar abrir o coração com alguém. Mas vai chegar um momento que você vai precisar ser ajuda para alguém. Davi, na sua mocidade, salvou todo um exército. Mas na sua velhice precisou que um soldado salvasse ele. Isso é ser igreja, irmãos. É um ajudando o outro. Nós estamos lutando pelos mesmos propósitos. Nós estamos lutando pelo mesmo reino. O nosso general é o mesmo. Eu luto por você, você luta por mim, e juntos nós lutamos pelo reino de Deus. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos abandonar ninguém. Nós temos que levar todos juntos. Um defende o outro, um guarda o outro. A Bíblia diz que Neemias, enquanto eles construíam os muros de Jerusalém, restauravam os muros de Jerusalém, numa mão estava a ferramenta que construía o muro, mas na outra mão estava a espada. Porque era luta travada. O inimigo não queria que o muro fosse reconstruído. O inimigo não queria que os muros fossem restaurados. Os muros de Jerusalém, a cidade naquela época eram todas muradas, sabe por quê? Proteção. Porque quando o inimigo vinha, havia uma proteção. Então os muros falavam de proteção. E o inimigo não queria que Jerusalém se protegesse, queria que Jerusalém ficasse desprotegida. Mas Neemias disse: não, Jerusalém não vai ficar mais desprotegida. Nós vamos levantar os muros de Jerusalém para que as famílias que habitam aqui vivam em paz. Nós estamos construindo muros aqui em volta da minha família, em volta da sua família, em volta da sua casa. Não são muros físicos, são muros espirituais. E Sambalat e Tobias está se levantando e dizendo: esse muro não vai se levantar, esse muro não vai ficar de pé. Ele está dizendo: eu vou derrubar esse muro. Mas Deus me traz aqui para dizer que tem alguém aqui nesta manhã que está com a ferramenta em uma mão, mas está com a espada na outra, dizendo: os muros serão construídos, os muros
muros serão levantados, queira Sambalate, Tobias ou não, os muros estão sendo levantados. Oh, Rakassuri me carabachore me derrarabai. Não pense você que nós estamos em paz, não estamos. A paz que Jesus diz não é ausência de guerra, é mesmo no meio da guerra saber que nós somos mais do que vencedores nele. Mas há uma guerra no mundo espiritual, dia e noite, nós somos atacados pelo inimigo. O leão, ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. E a Bíblia diz que tanto os sírios como os amonitas perdem a batalha e eles fogem. Eu fico imaginando depois, tanto Abisai como Joabe celebrando e dizendo: fomos vitoriosos, colocamos para correr 2 exércitos inimigos. Eles não puderam contra nós, eles não prevaleceram contra nós. Nós somos vencedores nessa guerra, nós somos vencedores nessa batalha. Agora imagina, Léo, se Joabe lutasse contra os das Sírias, os amonitas viriam pela retaguarda e mataria ele. Então é um protegendo o outro, é um guardando o outro. Às vezes essa guerra acontece até dentro de casa. O casamento deveria ser assim, irmãos: um protegendo o outro, um guardando o outro, não atacando. Sabe, um protege o outro. Não, aqui você não vai tocar não, porque a gente esquece que muitas vezes o inimigo tenta entrar na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes o inimigo vai tentar atacar aquele que está mais fraco espiritualmente, e é nesse momento que você tem que estar mais forte. Pastor, mas meu irmão, Davi precisou de ajuda. Quem sou eu e você para não precisar de ajuda também? Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida, algum momento da nossa trajetória. Tem hora que nós estamos cansados da luta, tem hora que nós estamos cansados da batalha. Às vezes é o esposo que está cansado. Aí quando o inimigo vê que o esposo está cansado, diz: agora é a hora, agora é o momento, agora eu entro, agora está frágil. Aí quando ele chega perto, a esposa levanta a espada e diz: aqui não, na minha casa você não vai tocar. Aí levanta uma Débora e começa a marchar e diz: eu vou acabar com você. Aqui não, a minha casa está guardada. É só um momento de fraqueza, é só um momento de debilidade. E tem momentos que a mulher, os filhos que estão cansados, aí o maridão levanta a espada e diz: aqui não, Satanás, para trás de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando não, está o pai e a mãe fraco. Aí levanta um adolescente desses aqui com a espada na mão e diz: aqui não, eu já entendi a luta, eu já sei que essa luta não é física, essa luta ela é espiritual. Aí levanta um adolescente desse daqui cheio do Espírito Santo e diz: aqui não, nenhum mal chegará à nossa tenda, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Se vier por um caminho, por 7 caminhos terão que voltar, mas aqui a minha casa está guardada, a minha casa está blindada, a minha casa está guardada pelo Senhor. A Bíblia diz que nós somos como Sião, os montes em volta de Sião, não seremos abalados. Nós estamos cercados, a Bíblia diz que nós estamos cercados na direita, na esquerda, na frente, na retaguarda, por cima, por baixo. A proteção de Deus para a minha vida, a proteção de Deus para a tua vida. Não os desfaleça, não baixe a cabeça, não baixe a guarda. Jesus está na frente, Ele é o nosso general. E eu nunca vi Jesus perder uma guerra. Eu nunca vi Jesus perder uma batalha. De Gênesis a Apocalipse, Ele sempre está triunfante, Ele sempre é vencedor.
Jauri, coloca para mim, fazendo favor, o caminho para o final. Deuteronômio, capítulo 25, verso 17, 18. Deuteronômio, capítulo 25, verso 17 e 18. Grave isso aqui, porque isso aqui... Deus falando, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, os amalequitas. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu aonde? Não, aonde? Todos os que iam aonde? Estando como? Que mais? E não? Irmãos, o exército de amalequitas era um exército covarde. Por quê? Porque outros exércitos batiam de frente. Outros exércitos se levantavam e encaravam Israel de frente. Mas os amalequitas, eles eram covardes, sabe por quê? Eles só pegavam os mais fracos. Eles só pegavam os enfermos. Eles só pegavam os debilitados. Eles são igual hiena. Já viu falar de hiena? A hiena não caça, a hiena fica atrás do leão para comer o resto que o leão dá sobra. Quem caça é o leão. E ela fica atrás para comer os restos mortais dos animais. Então os amalequitas, eles ficavam atrás das montanhas, atrás dos montes, esperando. Quando um dos hebreus, dos israelitas, ficava para trás, fraco, cansado, debilitado, ou se dispersava da multidão, distraído, eles vinham e atacavam, eles vinham e matavam. E aí Deus está alertando, lembra deles, feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado, afadigado, não temendo a Deus. Gente, um dos maiores perigos da atualidade é você se dispersar da tribo, é você se dispersar da tua família espiritual. Tão importante como uma família biológica é você ter uma família espiritual, alguém que você pode ser defendido por ela, mas que você possa defendê-la também. Não seja alvo de uma amalequita. As pessoas vão se esfriando e vão se afastando aos poucos. Começa a parar de vir nos cultos, começa a parar de vir nas orações. A pessoa acha que é autossuficiente, a pessoa acha que vai conseguir caminhar sozinha. Não, você pode até caminhar por um tempo, mas Amaleque está atrás do monte, de olho em você, de olho na sua casa, de olho na sua família, de olho nos seus filhos, de olho em tudo que você tem. E Deus está dizendo, volta para a tribo, volta para a comunidade. Pastor, mas aqui é cheio de problema. Irmãos, somos pessoas. Onde é que tem pessoa, tem problema. Augusto Cury diz que de perto ninguém é normal. Todos nós temos problemas. Todos nós temos fraqueza em alguma área. É por isso que um precisa do outro. A parte que eu sou fraco, você é forte. A parte que você é fraco, tem outro aqui que é forte. É por isso que nós precisamos caminhar juntos. Conta-se uma história de um lugar muito frio, muito gelado, e dois homens, eles iam caminhando com muita dificuldade, muito frio, para chegar em um determinado lugar, faltando aproximadamente 10 quilômetros para chegar no lugar, com muita dificuldade, mas eles estavam com muita esperança de que chegariam. Quando estavam faltando 10 quilômetros para chegar no lugar desejado, onde tinha uma casa, tinha uma lareira, tinha alimento, onde eles poderiam salvar a vida deles, faltando 10 quilômetros, aqueles dois homens encontraram um homem ferido no caminho. Aí eles pararam, analisaram, o homem estava quase morto.
Aí um deles disse assim: eu vou ajudar esse rapaz. Outro diz: rapaz, você está doido. Nós temos que salvar a nossa vida. Nós estamos com dificuldade de chegar. Como? Você vai demorar muito mais no frio. Vai te dar uma hipotermia, você vai morrer. Como que você vai levar esse rapaz com você? Vamos embora. Não, eu não vou. Eu não tenho coragem de deixar ele aqui, porque ele ainda está respirando. Eu não vou conseguir caminhar sabendo que eu deixei ele para trás. Ele está vivo, se tivesse morto tudo bem, mas ele ainda está vivo, ele ainda está respirando. E aquele homem que não quis, avançou. E aquele rapaz colocou o outro aqui no ombro, abraçou ele bem forte e foi se arrastando. 5 quilômetros à frente, faltando 5 para chegar, esse rapaz que carregava o outro encontrou o primeiro morto. Morreu de hipotermia, morreu congelado, estava morto, pararam, viram, não estava mais respirando, estava morto. Mas esse que estava levando o rapaz demorou muito mais, mas chegou vivo até o lugar. Agora, aí foram perguntar para os médicos, sabe o que os médicos disseram? É que o primeiro não tinha ninguém para esquentar ele. Como ele estava sozinho, o frio sobressaiu sobre ele. O outro abraçou o ferido e o calor de um esquentava o outro. O calor de um aquecia o outro. E juntos eles conseguiram chegar no destino que lhe era desejado. Quem assistiu esse filme aqui? Tom Hanks, O Náufrago. Lembrou agora, né? E do Wilson, ninguém lembra do Wilson? Wilson, é você! Irmãos, eu nunca assisti esse filme, mas falaram tanto desse filme que eu me familiarizei com esse filme. E agora eu quero assistir o filme. Mas os críticos de cinema dizem que esse foi o melhor papel do Tom Hanks que ele já fez até hoje. Ele foi indicado na época ao Oscar. Ganhou o Globo de Ouro na época, o filme, como melhor filme, e foi indicado como melhor ator, por causa desse filme. Ele é um entregador do FedEx, vocês assistiram, né? Nos Estados Unidos, dos Correios da época. E ele vai fazer um voo, e ele cai no Oceano Pacífico, o avião, a nave cai, e ele é o único sobrevivente. E ele vai ficar 4 anos nessa ilha. E sabe por que ele não morreu? Sabe por que ele não enlouqueceu? Porque ele pegou uma bola de vôlei e transformou no Wilson. Ele pegou uma bola de vôlei e fez um novo amigo. E ele, nesse isolamento, se você for... Irmãos, é um filme, mas vamos trazer para a vida real. Psicologicamente, se você for estudar neurociência, foi isso que salvou a vida dele. Porque todo ser humano precisa interagir. Todo ser humano precisa de alguém, de um amigo para conversar. E o Wilson salvou. Tanto o Wilson ficou tão famoso que ele se tornou o ator coadjuvante do filme. Uma bola de vôlei que ele transformou num amigo dele. Foi por isso ele não teria capacidade psicológica de superar esses 4, além de todas as dificuldades, segundo os estudiosos, porque o filme nos traz muitas mensagens. Segundo os estudiosos, o que mais prevaleceu para salvar a vida dele, além de todas as coisas, foi esse amigo que ele fez, chamado Wilson. Coloca a frase agora para mim, Jauri, fazendo um favor, para mim terminar e orar. A solidão de ficar abandonado em uma ilha deserta traz à tona um sentimento que todo ser humano guarda dentro de si: a amizade. A necessidade de usufruir desse paradigma humanitário torna uma bola de vôlei o melhor amigo do homem. Você tem um amigo que você pode contar de verdade? Você tem alguém com quem você possa compartilhar momentos da tua vida, contar histórias? A gente anda tão corrido no dia a dia.
A internet nos aproximou de algumas pessoas, mas nos afastou de outras. Eu pego o meu celular e eu ligo para a Luciana e para o Fábio, a quase 2.000 quilômetros daqui na Carolina do Sul, mas muitas vezes eu estou sentado no sofá do lado da minha filha e eu não consigo dar atenção para ela. Ei, não é bom que o homem esteja só. Vamos voltar a ser igreja? Vamos voltar a cuidar um dos outros? Eu sempre falei aqui que toda mensagem que Deus me dá, primeiro eu prego para mim. Se não servir para mim, eu não passo para a igreja. Então primeiro Deus está falando comigo. Vamos voltar a ser igreja? Vamos voltar a abraçar? Vamos voltar a se preocupar com aquele que não veio?